Neste vídeo nós vamos tratar de um assunto muito sensível: qual deve ser a atitude do cristão em relação ao aborto. Para muitos talvez esse vídeo não tenha importância, porque nunca tiveram que lidar com uma situação assim. O aborto é um processo médico que envolve a morte de um bebê no útero. Se a criança nasce viva e depois for morta, o assassinato é um crime da mesma forma que os outros homicídios ilegais. A morte no útero está, pelo contrário, sujeito a um regime diferente, na medida em que a cessação da vida do bebê é normalmente efetuado por hospitais geridos pelo Estado e sujeito à regulamentação legal. Em geral, o aborto é legal. Em geral, o aborto é ilegal. O aborto pode ser permitido, no entanto, ser realizado em circunstâncias previstas em lei. A principal restrição imposta ao aborto é que ele não deve ocorrer uma vez que o feto tenha se desenvolvido em um estágio avançado. O estágio varia de país para país, ou este estágio, né? Cada país tem o seu próprio conceito sobre este estágio. Em alguns países, o nascituro, mais conhecido como feto, não pode ser abortado após 3 meses de gestação, enquanto em outros países o aborto até 6 meses é permitido até 6 meses após a concepção. Outras restrições envolvem a consideração da saúde do bebê ou da mãe. Muitos países permitem o aborto em caso de anormalia fetal ou quando o parto pode representar uma ameaça à vida da mãe. Como acontece em todas as restrições impostas por lei, elas podem ser interpretadas livremente pelos médicos, resultando na redução do grau de proteção oferecida ao feto. O que é considerado uma ameaça à saúde da mãe é particularmente vulnerável à interpretação liberal. Em muitos países da Europa Ocidental, um parto que causaria ansiedade ou sofrimento à mãe pode levar ao aborto. Alguns estudos mostram, inclusive, que o sexo do bebê é tratado como um fator relevante em diversos países. Isso é bastante chocante. A controvérsia mais significativa com o aborto diz respeito ao que é descrito como aborto social. Estes envolvem o aborto de fetos saudáveis, quando a mãe não deseja ter a criança por razões sociais ou pessoais. A este respeito, a vida do nascituro parece contar pouco. Qualquer que seja a justificativa oferecida para o aborto, é amplamente reconhecido que as mães, especialmente as adolescentes, muitas vezes se arrependem amargamente do aborto em anos posteriores. O aborto não apenas acaba com a vida do bebê, mas deixa a mãe com um sentimento de culpa avassaladora devido à morte da criança. O aborto levanta grandes problemas éticos para os cristãos. A Bíblia ensina que Deus é o autor da vida. Salmo capítulo 139, versículo 13, ensina que o nascituro, ou seja, o feto, é conhecido por Deus e que pode prever seu crescimento e desenvolvimento. Você pode ler Gênesis capítulo 25, versículo 23, sobre o tema, e Salmos capítulo 139, versículo 16. Também ensina que os seres humanos têm almas e espíritos que vivem após a morte física. Mateus capítulo 10, versículo 28. Adão não nasceu, mas quando Deus lhe deu vida, ele recebeu uma alma vivente, uma alma que vive. Gênesis capítulo 2, versículo 7. O corpo, a alma e o espírito do homem estão presentes desde o início da vida. Que o bebê não seja capaz de uma vida independente no útero não é importante. Um bebê
vivo depende de sua mãe por muitos meses antes de se tornar capaz de uma existência independente. Essa dependência não significa que a criança não mereça proteção. Se um bebê recebeu vida de Deus e tem uma alma e um espírito, então os cristãos devem aceitar que o bebê é mais do que um feixe de moléculas. O fato de não poder falar por si é irrelevante. O fato de ser incapaz de pensar ou sentir, mesmo que isto pudesse ser demonstrado ou questionado, não vem ao caso. O homem que nasceu cego, em João capítulo 9, nasceu com uma anormalidade que hoje poderia levar ao seu aborto. No entanto, sua cegueira foi usada pelo Senhor Jesus como um meio de glorificar a Deus. É interessante ler aquela história e o que o Senhor Jesus diz a respeito daquele homem que nasceu cego, que talvez, como disse, em certos países e em certos grupos sociais de pessoas, ele seria uma criança abortada. Embora crianças deficientes possam ser um tremendo fardo para carregar, o cristianismo mede nosso valor pelos fardos que carregamos, não pelas coroas que usamos agora. Embora surjam questões difíceis, como no caso de estupro de crianças pequenas, ou quando a vida da mãe está em perigo devido à gravidez ou ao parto, o cristão não deve hesitar em afirmar a personalidade do feto e opor-se às leis que em todo o mundo permite a morte de milhões deles. Hoje, infelizmente, o mundo se preocupa mais com árvores e pássaros do que com criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, como temos registrado em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e no capítulo 9, versículo 6.